Convosco agora Roberto Rabelo, com sua palestra, hoje subordinada ao tema Arrependei-vos. No final de uma reunião evangelística, zeloso doutrinador cristão esforçava-se por levar um homem ao Salvador Jesus Cristo. Entre outras passagens das Escrituras, ele leu Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Depois fez a pergunta: crê o Senhor nestas declarações do Sagrado Livro? Por certo que sim, foi a resposta. Então disse o doutrinador: o Senhor está salvo. Não estou, respondeu o outro homem. Leia Isaías 55, 7. O que era cristão tomou o livro e leu: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então o que não era cristão explicou: eu sou esse ímpio, esse injusto. Tenho de abandonar meus pecados, meus maus pensamentos. Devo deixar o meu próprio caminho e pôr os meus pés no de Deus. Lá no fundo do meu coração há um pecado acariciado. Eu amo este pecado e não estou disposto a abandoná-lo. A razão me diz que não posso ser salvo enquanto não deixar este pecado. Que sermão sobre o arrependimento! É evidente que devemos nos arrepender ou não alcançaremos salvação. Por isso é que Jesus, ao começar seu ministério, pregava: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, São Mateus 4, 17. Por isso é que São Pedro, no Pentecoste, disse à multidão que o ouvia: arrependei-vos. Por isso é que o último livro das Escrituras traz esta mensagem do Senhor Jesus Cristo: portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Apocalipse 2,16. Esta mensagem do Senhor era uma advertência aos cristãos que condescendiam com o mundo. Lede os versículos precedentes e vereis que Deus se refere a um antigo profeta de nome Balaão. A história desse profeta é narrada em Números 22 a 25. Aparentemente Balaão era um bom homem, mas era típico do cristão condescendente, comodista. Balaão cria nas Escrituras, na palavra de Deus, mas estava pronto a colaborar com o ímpio rei Balac. Ao lhe ser oferecida considerável soma de dinheiro para amaldiçoar o povo de Deus, ele procurou fazer o melhor que podia, mas Deus converteu a maldição em bênção. Balaão estava pronto a transigir por dinheiro e posição elevada. O relatório sagrado diz que ele chegou mesmo a instruir Balac a corromper o povo de Deus por meio de casamentos mistos e por oferecer sacrifícios aos ídolos. Um dos maiores pecados de todos os tempos tem sido a condescendência do cristão com práticas mundanas, a união da igreja com o mundo. O apóstolo São Paulo escreveu: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios 6, 15 a 18. Quando esse mesmo Balaão agiu contrariamente à expressa vontade do céu e amaldiçoou o povo de Deus para receber grande paga em dinheiro, um anjo do Senhor o encontrou com espada desembainhada e o advertiu de castigo iminente. Mais tarde, tendo ele persistido em sua apostasia, instruído o pagão Balac sobre como desviar Israel da adoração do verdadeiro Deus, sim, tendo logrado êxito em provocar apostasia e destruição entre o povo, ele próprio, o profeta apóstata, foi morto à espada. Na sua mensagem de advertência, Jesus diz: portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Isso deve ser uma alusão ao incidente do anjo do Senhor enfrentando Balaão com a espada desembainhada, quando o profeta estava a caminho do lugar em que devia amaldiçoar Israel. A espada desembainhada era uma profecia da espada pela qual mais tarde cairiam o profeta apóstata e os membros da comunidade de Israel que se deixaram seduzir.
De acordo com o nosso texto, Apocalipse 2,16, os balaamitas espirituais devem ser destruídos com a espada espiritual do Senhor. Que constitui essa espada? Nada mais, nada menos que a palavra de Deus, a espada da sua boca. O profeta Isaías diz: mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara ou espada da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Isaías 11, versículo 4. Não será tempo de nos arrependermos do frio e mundano espírito de condescendência que domina a tantos de nós? Como podem os homens continuar esperando a bênção de Deus enquanto se apegam ao mundo com uma das mãos? Como podem os homens falar por Deus, viver para o diabo e ainda assim esperar a entrada no céu? Pensai em Balaão, o profeta da transigência, que profetizava por Deus e pelo povo de Deus, mas que não estava disposto a tomar definida posição pelo homem que o assalariou, nem pelo Deus que o advertiu. Balaão tentou combinar os caminhos dos pagãos com os caminhos do Senhor. Ele era um equilibrista, queria o melhor de ambos, do bem e do mal. Balaão simboliza os chamados liberais, sim, os muito liberais. Filosoficamente falando, ele era um sincretista. Esforçava-se por misturar várias coisas e fazer que a mistura parecesse boa. Tal coisa, porém, seria o fim da fé de Israel, e seria o fim do cristianismo hoje. Multidões hoje necessitam ouvir o apelo de Josué, que disse ao povo do seu tempo: escolhei hoje a quem sirvais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, versículo 15. Foi a condescendência com o Estado e com as práticas pagãs que levou a igreja à grande apostasia da Idade Escura. Foi a condescendência que trouxe o eclesiasticismo para dentro da igreja e destruiu a vida da fé. Um cristianismo apostatado e o antigo Estado romano estavam ligados em adúltera união. Dizendo-se cristãos, os imperadores compeliam as massas pela força a aceitar doutrinas religiosas. A perseguição foi o resultado. O cristianismo foi acomodado a pagânicos ritos e cerimônias. Façamos este assunto muito pessoal. Estás pronto, rádio ouvinte, a ser separado para Deus, para Cristo? Estás pronto a ser um filho de Deus? Isso nem sempre é fácil do ponto de vista humano. Ser cristão significa alguma coisa. Significa mudança de vida. Significa abandono de práticas pecaminosas. Significa ser diferente. Mas aqui estão as palavras de Cristo, a sua advertência: arrepende-te, senão venho a ti sem demora. Arrependimento, disse uma pessoa muito simples, mas sincera, arrependimento é sentir-se alguém tão triste pelo pecado que pare de pecar. Em toda a complicada linguagem dos teólogos não há melhor definição do arrependimento. O arrependimento é parte da conversão. Conversão é mudança, é passar para o lado de Deus. Na parte que nos cabe desempenhar, a conversão inclui fé, arrependimento, confissão do Senhor Jesus Cristo, a obediência do batismo e outros atos ordenados por Deus. Então o Senhor faz a sua parte e nós nascemos de novo, não da vontade do homem, mas mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. O arrependimento era o tema central da pregação nos antigos tempos da fé cristã. Cessando de pregar o arrependimento, não temos direito de pregar. O arrependimento é indispensável para a salvação. Prezado amigo, já experimentaste arrependimento dos teus pecados? A palavra do Senhor é: arrepende-te, senão... O que necessitamos ver, o que necessitamos ter no coração é verdadeiro arrependimento. É só por meio do arrependimento, humilde, verdadeiro arrependimento, que alcançamos paz de espírito. Certo marinheiro sonhou que havia chegado o dia do juízo. A tripulação do seu navio foi chamada para julgamento, mas na leitura dos nomes foi omitido o dele. Dirigindo-se a quem lera os nomes, ele perguntou por que não ler o seu. A resposta foi: a fim de que tenhas mais tempo para te arrependeres. Ao acordar, ele resolveu endireitar a vida com Deus. Rádio ouvinte, a vida que Deus te dá é uma manifestação da sua longanimidade, uma oportunidade para te arrependeres. Volve costas ao pecado, consagra-te ao Salvador Jesus Cristo. Faz isto agora e cumprir-se-á para contigo a promessa: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor.
Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Despedindo-nos, dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.